Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leandro Fajan e esse é mais um vídeo, referente à investigação social para o concurso de AEVP, que é o Agente de Escolta e Vigilante Penitenciário, esse segundo edital aí da SAP que saiu. O primeiro vídeo que eu fiz, caso você até não tenha visto, tá pessoal, foi referente à documentação. O que acontece? Concurso de AEVP, o resultado do exame psicológico foi divulgado recentemente, o pessoal está esperando aí, está aguardando sair a convocação, e aí muita gente entrando em contato com dúvidas referente aos documentos que é exigido, Então todo mundo querendo saber o que eles vão estar pedindo, as certidões, aonde tem que ter, como que vocês pegam, qual certidão que tem que entregar, enfim. E um grande problema que teve no edital anterior, esse edital é o de AEVP, antes desse, no finalzinho do ano passado agora, teve um concurso para ASP, que é o Agente de Segurança Penitenciário. Ele está um pouquinho mais adiantado. E teve muito candidato entregando o documento errado, que é a tal da certidão de distribuição criminal. Então, são dois documentos, a de distribuição e a de execuções, são dois documentos praticamente idênticos, o título é igual, o topo é igual, a única coisa que muda é no corpo mesmo da certidão, alguns dizeres, enquanto uma diz que aquela certidão é referente às ações criminais, alguma coisa assim, a outra diz que é referente a distribuições criminais, mas ninguém lê naquela parte, todo mundo olha só o topo ali, o título mesmo da certidão, então teve muito candidato entregando documento errado, tá legal? Isso pode reprovar, não é certo, Se você fez isso, se você acabou entregando documentação errada, fica tranquilo, agora não tem muito o que fazer. Eu, particularmente, eu não sei se a SAP vai reprovar todo mundo, porque foi muita gente que cometeu esse erro. Então, o que importa é realmente você não ter nenhum tipo de problema. Se você não tem, eu acredito que já é meio caminho andado. Então, eu não sei se realmente ela vai sair reprovando por causa de um papel errado, enfim. Mas não tem como ter certeza, não tem como saber, tá legal? Mas para evitar que esse erro se repita, eu fiz esse primeiro vídeo falando, então, sobre esses documentos. Os documentos que são exigidos, aonde vocês pegam cada um desses documentos e explicando um pouquinho aí a diferença de um para o outro, tá legal? Esse primeiro vídeo eu postei no YouTube já tem um tempo, então se você não assistiu, eu recomendo que você pare esse vídeo que você está vendo agora, clica aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube, eu vou colocar para você o link do primeiro vídeo, da parte 1, e eu quero que você clique, primeiro você assista aquele primeiro vídeo, que é referente à documentação. Depois você vem para cá e assiste esse segundo vídeo, tá legal? Por que eu estou fazendo esse segundo vídeo, eu coloquei o meu endereço de e-mail, também o fórum onde o pessoal pode estar mandando as perguntas, para qualquer dúvida que os candidatos tivessem, encaminhando para a gente estar respondendo, para a gente estar esclarecendo. Só que a quantidade de perguntas, a quantidade de dúvida acabou sendo muito grande, a gente não estava mais dando conta de responder todo mundo um por um, tá legal? Então eu peguei as principais dúvidas, os principais temas que o pessoal estava perguntando e vou resumir tudo nesse vídeo, tá legal? Então, só para você ter uma ideia, o que vai ser abordado agora nesse vídeo referente à investigação social? A documentação a gente não vai mais trabalhar, tá legal? Então o que vai ser trabalhado agora nesse segundo vídeo? Eu vou estar passando para vocês, como funciona a convocação, que vocês ainda não viram, Você só tem o resultado do exame psicológico, mas e agora, O que vai ser feito? Então eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar essa convocação, as dúvidas sobre os itens do edital que eu não comentei no primeiro vídeo, Então teve alguns itens que muita gente perguntou, Leandro, mas esse item fala sobre a investigação, você não comentou. Porque no vídeo anterior eu falei somente sobre as documentações, Então nesse vídeo eu vou trabalhar um pouquinho mais dessas dúvidas do pessoal também. O formulário da SAP, tem muita gente perguntando aonde que pega o formulário, se é igual ao da PM, que vocês imprimem, tem um tempo para preencher, se é na hora. Então eu vou falar um pouquinho sobre o formulário, o que é solicitado nesse formulário, o que vocês precisam já levar preenchido no dia que eles convocarem vocês. Qual a data prevista para sair essa convocação para o concurso de AEVP, A data prevista para o resultado da investigação social.
IPVA atrasado é outro problema também muito comum, muita gente perguntando, Leandro, IPVA atrasado, multas em aberto, CNH suspensa, nome sujo, isso reprova? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre isso com vocês. Familiares com problemas, seja de drogas ou problema com a justiça, já foram presos, alguma coisa nesse sentido. Se você tem um irmão, um primo ou até mesmo um pai que já teve esse tipo de problema, a gente vai falar sobre isso aqui. Amigos na mesma situação, também com problemas de drogas, com problemas na justiça, a sua relação nas empresas que você trabalhou e com os vizinhos aonde você mora e aonde você morou também, nos endereços anteriores, né, para quem morou em mais de um lugar, as escolas que você estudou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ocorrências policiais, tá? Boletim de ocorrência em geral, tá legal, pessoal? Então qualquer tipo de BO que tenha registrado aí em seu nome. Processos judiciais, a gente vai falar um pouquinho isso, seja como vítima, testemunha ou réu, tá? Então não é somente processos contra você, tá? Então em todas as situações a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Omissão de dados, em geral, independente de qual seja o dado, eu vou explicar o perigo que é quando o candidato ele acaba omitindo alguma informação. E aí no final de tudo, eu vou explicar um pouquinho sobre recursos, tá? Então digamos que você tem algum tipo de problema que você acabe reprovando na investigação social. O que dá para ser feito? Então eu vou falar um pouquinho sobre os recursos que você pode estar fazendo, quais os meios de você entrar com esse recurso e no caso, para quem optar em recorrer através da justiça, né, com um advogado, através de mandado de segurança, eu vou estar passando alguns alertas, né, alguns cuidados que você precisa tomar para não, ao invés de você resolver um problema, para você não arrumar mais um, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a questão do mandado de segurança. Você tem que conhecer pelo menos o básico de como funciona esse tipo de processo para você não acabar indo na confiança ali, baseado no que o advogado te falar, te prometer, te oferecer e depois lá na frente acabar se arrependendo e ter um prejuízo muito maior, tá legal? Então agora a gente vai começar. Primeira coisa que eu vou passar para vocês então é como funciona a convocação, tá legal? Qual que é o próximo passo? Você já tem um resultado, você sabe que você foi apto no exame psicológico, então o próximo passo vai ser publicar uma convocação de todos esses candidatos, tá legal? Eu tenho essa convocação aqui para eu ficar acompanhando, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou lendo alguns trechos aqui dessa convocação que é importante eu passar para vocês. Mas o que eu estiver falando aqui, eu vou mostrar na tela para vocês também. Então esse papel, essa primeira folha que está na minha mão, é essa que vai aparecer para vocês agora aí na tela, tá legal? Então você pode olhar aqui em cima, tá? Ó. Os dizeres aqui no início é tudo padrão mesmo, a comissão de concurso e blá blá blá, então isso daqui pra gente não tem muita importância. O que é legal nessa primeira parte da convocação, que vocês têm que ter, óbvio, quando sair a convocação de vocês, eu recomendo ler tudo, tá pessoal? Não vamos ficar com preguiça, vamos lá de ponta a ponta, dar uma lida em todos os parágrafos, tudo que tiver na convocação, para vocês não deixar passar nada batido. É que aqui como a gente tem o tempo também para gravar esse vídeo, para não ficar alongando muito, então eu vou focar só no principal, mas na hora que sair a convocação, o ideal é você ler tudo, tá? Primeira coisa, essa convocação que vocês estão vendo não é a convocação de AEVP, tá? Essa é a convocação do concurso anterior, o concurso de ASP, tá? Isso aqui aconteceu no final do ano passado, no final de 2015, tá legal? Então eu peguei ela como exemplo, porque a de vocês provavelmente vai ser a mesma coisa, vai ser igual, tá legal? Então o que interessa aqui pra gente, ó? Vamos descer aqui, ó, no item 1.2, ele dá algumas orientações básicas para vocês, tá? Então ele explica que a comprovação de idoneidade de conduta, né? E aí vai os dizeres, enfim, a investigação social, né? É de caráter eliminatório, ela reprova. E como que ela vai ser feita, né? Ela será realizada da seguinte conformidade, ó, no ato da realização desta fase, item A, o candidato receberá o questionário contendo seus dados cadastrais. Então, esse questionário não vai ser que nem o da Polícia Militar, que vocês imprimem lá pelo site. Ele vai ser entregue para vocês somente lá na data e no local da investigação social, tá legal? Nesse caso aqui foi feito lá no colégio da PM, tá? Lá na Avenida Cruzeiro do Sul. Pode ser feito no mesmo lugar ou pode ser feito em qualquer outro lugar. Aí vai depender da VUNESP, tá legal? Então lá na hora eles vão te entregar o questionário. O candidato, após verificar os seus dados pessoais nesse questionário, deverá proceder com o seu preenchimento de próprio punho, em letra de forma ilegível. Letra de forma, pessoal, tá legal? Então tem que lembrar disso, a letra de forma ilegível, para não ter nenhum tipo de problema na hora do pessoal lá fazer a leitura, tá legal?
E não pode ficar rasurando, né? Ah, errou, vamos lá, vamos riscar. Não pode ter esse tipo de rasura. Então, muito cuidado lá na hora de preencher, tá legal? Preenchimento deste questionário é de inteira responsabilidade do candidato, isso daqui também não tem importância. Você não pode sair da sala enquanto você está preenchendo esse formulário sem autorização, né, e o acompanhamento lá do fiscal. O questionário vai ser entregue para o fiscal da VUNESP. A VUNESP ela só recebe a documentação, o formulário, essa papelada, tá? Não é a VUNESP quem faz a investigação social. Ela recebe, passa isso para a SAP e aí é por conta da SAP, tá legal? Os dados informados nesse questionário fornecerão subsídios necessários para avaliação de comprovação e aí por aí vai, tá legal? Então nessa primeira parte a única coisa que importa mesmo é que o questionário ele vai ser entregue somente no dia da investigação social, tá legal? Ainda continuando aqui, pessoal, eu vou descer aqui para o item 1.2.2, que é esse aqui de baixo. Tá? Então aqui diz o seguinte, o candidato entregará a documentação elencada nos itens 10.8 a 10.10 do citado edital de abertura. Aqui foi aonde surgiu algumas dúvidas, então vamos voltar para cá. Olha aqui, as documentações que eu passei para vocês no primeiro vídeo, tá? Ela era somente referente ao item 10.8, tá? Que aí vinha lá 8.1, 8.2, que seriam aquelas certidões. E aí teve muito candidato que ficou em dúvida, falou, Leandro, então quais documentações que seria referente ao 10.9 ou a 10.10 que eu vi lá na convocação do pessoal de ASP? Isso daqui, pessoal, são documentações em algumas situações específicas. É importante você dar uma olhada depois no edital para você entender, mas ó, eu vou abrir aqui, ó, eu não vou mostrar para vocês na tela porque não há muita necessidade. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, vou dar uma lida para vocês, ó, o 10.8 é exatamente aquilo que eu falei com vocês no primeiro vídeo, tá? Então seriam aquelas certidões: a distribuição criminal estadual, a distribuição criminal federal, o RG e a foto 5x7, tá legal? Então é isso que vocês precisam levar lá no dia. Essa é a documentação, só isso, não precisa de mais nada, tá? Documentação, cópias para entregar, somente isso. O 10.9 ele fala o quê? O item 10.9 ele diz que, ó, para a realização da investigação social, o candidato deverá cumprir também os itens 10.9 e por aí vai, tá? Que itens são esses? Caso conste processos nas certidões que você pegou, você precisa obter aquela certidão de objeto e pé, tá legal? Só deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Você precisa daquela certidão de objeto e pé. Isso é para quem tiver algum tipo de processo constando na certidão. Por isso que eu não comentei lá atrás, porque são situações específicas, tá legal? Se você tiver, eu recomendo até você tirar mais informações também no fórum, alguma coisa desse sentido, mas tem processo, você precisa obter essa certidão de objeto em pé, para quem tem, tá? Então, na maior parte dos casos, não vai ser necessário. 9.2, o prazo. Se eu não me engano, eu comentei alguma coisa assim referente no primeiro vídeo, referente a isso no primeiro vídeo, que é para vocês não tirarem essas certidões nesse momento, aguardarem a convocação, tá? Pode até tirar, não tem problema, mas não pode esquecer de ficar esperto com o prazo. Porque o perigo é o candidato que pega a certidão agora, aí digamos que demore para vir essa convocação. E até a data de vocês irem lá para entregar, essa certidão já expirou, ela já venceu. Não tem problema a certidão vencer. Você entra no site e tira outra, tá? É de graça, não tem problema. O problema é você esquecer de fazer isso. Às vezes você junta toda a papelada, põe numa pastinha e quando sai a convocação você esquece de dar uma olhada nas datas para ver se está dentro do prazo, tudo bem. Vai lá, entrega tudo sem olhar. Se tiver documentação vencida, você pode reprovar. Então eu dei esse alerta lá atrás. O 9.2 fala nisso, tá? O prazo dessa certidão é de 3 meses, então não pode expirar, passar de 3 meses aí da data de emissão, tá legal? E aí 9.3 explica que não vão, óbvio, né, não serão aceitos protocolos, o que é isso aqui? Complementação ou substituição de documentos, enfim, chegou lá no dia, você entregou sua papelada, acabou, tem que estar tudo ok, tá legal? Você não pode entregar um protocolo e dizer que depois você envia a sua certidão que não saiu ainda, então já tenta dar uma olhada mais ou menos se está tudo ok agora, mas lembra do prazo, tá legal? Por favor, não vai chegar lá no dia e entregar certidão vencida, tá legal? Então o item 10.9 fala sobre essas questões aqui, então não é nada de muito, não tem nenhum segredo, tá legal? Por isso que eu não abordei isso lá no primeiro vídeo. E o item 10.10
é para quem residiu no exterior. Não vou nem trabalhar aqui, porque é extremamente raro alguém se encaixar nessa situação. Então, se você, por algum momento, residiu nos últimos 5 anos só, tá? Se nos últimos 5 anos você residiu no exterior, aí eu recomendo você abrir o edital e dar uma lidinha no item 10.10, porque aí tem algumas coisas que no seu caso vai ter certa importância, tá legal? Se você nunca residiu no exterior, se o seu documento, se as suas certidões saiu tudo ok, tudo nada consta, então para você é exatamente o que eu passei no primeiro vídeo, somente aquela documentação e não tem mais segredo, tá legal? Então essa primeira dúvida do pessoal sobre esses itens que eu não abordei, sobre esses itens do edital que eu não abordei, já ficou claro aqui, tá legal? Então agora a gente vai dar continuidade na convocação. Vamos ver na tela aí, ó. Então, ó, o item 1.2.3, ele diz que o candidato fornecerá os subsídios para a realização da investigação social, conforme disposto no item 10. Tal. Isso daqui só diz o seguinte, pessoal, que vocês precisam preencher o formulário corretamente, tá legal? Que vocês têm que passar todas as informações que são necessárias. Para vocês terem uma ideia, eu não vou mostrar também na tela, não precisa, mas eu vou dar uma lida aqui, ó, no item 10.12. O que diz o item 10.12? A investigação social tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, impedindo que pessoa com perfil incompatível ingresse no quadro de Secretaria de Administração Penitenciária. Tá legal? Então, isso aqui é até interessante porque muitas pessoas acham que a investigação social ela reprova somente quem tem antecedente, tá? Então o cara fala, Leandro, então eu nunca tive antecedente, então para mim é tranquilo. Não é bem assim, tá? Eu até costumo dizer que é muito raro alguém reprovar numa investigação social por ter um antecedente criminal, tá? Por quê? Quem tem antecedente nem chega até aqui onde vocês estão, tá? Ele nem vai perder todo esse tempo fazendo tudo isso sabendo que ele vai ser reprovado. Então isso é muito raro. A maior parte de reprovados na investigação social é sobre outros motivos. A gente vai estar falando aqui agora também, tá? Esses motivos, eles estão especificados no item 10.13, que seria esse outro, tá? Alguns desses motivos, tá? Então, de modo geral, o que reprova na investigação social? Então, a gente tem, ó, usuários de drogas, a gente tem pessoas com antecedentes criminais, pessoas com registros policiais na condição de averiguado, tá? Então, se você fizer parte de uma ocorrência policial na condição de averiguado, você pode reprovar. Eu vou dar um exemplo da semana passada de um candidato que eu atendi aqui, que está com uma dor de cabeça e realmente vai ter problema, pode ter problema mais para frente, eu espero que dê tudo certo, mas isso pode acontecer, eu expliquei para ele. O que acontece? Ele anda de moto, ele tem aquelas câmeras no capacete, e estava acontecendo uma ocorrência, né, uma blitz, não lembro agora o local exato, era uma rodovia, porque havia denúncias de um grupo de motociclistas, né, que estavam fazendo racha, disputando racha, filmando tudo e postando na internet, alguma coisa nesse sentido. E aí eles fizeram uma blitz para tentar pegar parte desse grupo. Nesse local, eles pararam, o rapaz me comentou, mais de 80 motos que tinham câmera no capacete, né, óbvio, tá, que era essa a finalidade da operação, tá legal? Como ele tinha, ele passou naquele local, ele também foi parado, tá legal? Porém, de todas essas 80, 90 pessoas que foram paradas, ele explicou que parece que só 5 ou 6 que realmente fazia parte desse grupo. Então eles tiveram que pagar fiança, teve todo aquele enrosco. O restante não tinha nada a ver. Porém, como estava sendo feita essa operação, todos eles fizeram parte ali de um boletim, enfim, né? E eles estão na situação de averiguado. Vai acontecer agora uma investigação, eles vão apurar mais detalhadamente para ver se realmente todo mundo não tem nenhuma ligação ou não. Quer dizer, ele estava no lugar errado, na hora errada, tá? Então, por estar com uma câmera no capacete, passar naquele local onde era suspeito, vamos dizer mais ou menos assim, ele começou a fazer parte dessa investigação, ele está nessa situação de averiguado. Por estar nessa situação de averiguado, ele pode reprovar, tá? É injusto? Teoricamente sim, teoricamente é injusto porque o cara realmente não tem nada, não tem nenhuma ligação, não tem nenhum vínculo. Só que como a administração vai saber disso? Como que ela vai realmente fazer com que ele entre para a administração penitenciária, vai dar a posse, vai colocar ele num cargo desse sem ter certeza? É questionável, é complicado, tá, pessoal?
Óbvio, dá para tentar questionar, dá para tentar brigar, dá, não tem? Aí o candidato realmente tem que tentar correr atrás do máximo de informação possível para tentar provar por A mais B que não tem culpa nenhuma, que enfim, que tá tudo certo, que tá tudo ok. Mas que ele pode ter dor de cabeça, infelizmente ele pode, tá legal? Caso reprove, cabe uma ação judicial, aí já é outra história, eu vou explicar para vocês no final, referente aos recursos, mas o que eu estou dizendo é assim, pelo edital, isso pode reprovar. Então, se você está envolvido em alguma ocorrência na situação de averiguado, isso pode ser motivo de reprovação, tá legal? Vamos voltar aqui para a tela agora na convocação para a gente ver os outros pontos, tá legal? Perdão, não vamos voltar para a tela não, eu estou lendo no edital, então não estou colocando na tela para vocês, tá legal? Mas isso também não interfere, porque eu vou explicar um por um. Então eu já falei sobre usuários de drogas, eu já falei sobre pessoas com antecedente criminal e registro policial na situação de averiguado, alcoolistas, tá? Também reprova. Traficantes, é óbvio, né? Traficantes, alcoolistas, procurados pela justiça, isso também é óbvio, e aqueles que possuam registro funcionais, desabonadores em seus locais de trabalho, tá? Problema nas empresas, tá? Demissão por justa causa, muita falta, muito atestado, problema de discussão com funcionários, com chefe. A investigação social, ela vai até a empresa que você trabalha, vai sentar, vai mostrar sua foto lá para o seu chefe e vai falar, olha, esse cara aqui, ele prestou um concurso para a administração penitenciária e ele já está na etapa final. A gente está fazendo uma investigação sobre a vida dele. E aí? A gente pode estar contratando ele? Como que ele é? Ele é um bom profissional? Ele vai dar dor de cabeça? Ele vai dar trabalho? É basicamente isso. E aí tudo vai depender dessas conversas que eles vão ter, tanto nas suas empresas, nas suas escolas, com seus vizinhos, onde você mora. Eles vão querer saber quem é você, tá legal? Então, não só nos locais de trabalho, mas também na vizinhança, esse tipo de coisa pode reprovar, tá legal? Pessoas envolvidas com infração originada, isso daqui é um texto, enfim, muito complicado. Qualquer problema assim de racismo, sabe, não é só referente à raça, mas referente à religião, cultura, etnia, esporte, qualquer coisa relacionada à exclusão social. Então, muito cuidado com os tipos de postagens que vocês colocam em Facebook. Às vezes vocês, não sou racista, mas aí você começa a curtir, compartilhar um monte de conteúdo que gera essa interpretação, tá legal? Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Facebook reprova? Não reprova. O Facebook não reprova. O que reprova é o que você compartilha, o que você curte, o que você faz na sua rede social. Então toma muito cuidado com brincadeiras, o que às vezes para você é uma brincadeira, para a investigação social pode ser algo sério. Eles podem interpretar que você realmente tem um certo tipo de preconceito muito grande referente a isso, e isso pode te reprovar exatamente nessa questão da exclusão social. Então muito cuidado com esses pontos, tá legal? Pessoas que possuam posturas ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes, tá legal? Isso eu vou explicar também um pouquinho mais pra frente, na hora que o pessoal tem muita dúvida de não ter um antecedente ou a questão da Lei 9.099, que eu vou falar também com vocês. Então o candidato fala, pô, mas o edital não diz isso, então não posso reprovar. Às vezes você não vai reprovar por um antecedente que você não tem, por uma ocorrência policial que você não passou, ou pela Lei 9.099 que não é previsto no edital, mas um ato que você praticou que por si só já pode atentar contra a moral e os bons costumes, já pode classificar você como uma pessoa que no último item, violenta ou agressiva. Então isso por si só já te dá um inapto. Então a investigação social é um pouquinho chata nesse sentido. Então você tem que manter uma conduta legal, tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, para a gente não se alongar, vamos dar continuidade. A próxima parte que eu vou falar para vocês aqui, ó, integralmente, essa primeira folha que a gente olhou já não tem mais nada de interessante, então já vou deixar ela de lado. Agora a gente vai para a segunda folha, vou mostrar na tela para vocês e aí a gente vai vendo junto, tá? Então a segunda folha, a segunda página aqui da convocação, ela diz o seguinte, que você deverá estar munido dos seguintes documentos de identificação. Aqui pode ser RG, pode ser a carteira de trabalho, certificado de alistamento, pode ser a CNH, passaporte, enfim, tá? Então o que você precisa é de um documento original para você se identificar lá no dia, tá?
Isso é óbvio, né? Isso aqui é meio óbvio também. Você deverá portar caneta esferográfica, pode ser azul ou preta, né? Geralmente isso daqui, essas pegadinhas só tem na prova escrita, né? Aquele pessoal que cola as folhinhas na parede, dizendo que precisa ser caneta preta. Aí você tá com uma azul, eles dizem que tem que ser preta, só para você comprar deles. É tudo pegadinha, é azul ou preta, tá? Mas lá no dia acho que não vai ter nada disso lá na frente, não. Você deverá entregar a seguinte documentação. Aí aqui eles repetem tudo aquilo que a gente trabalhou no primeiro vídeo. Então aqui nessa segunda folha também, a única coisa que importa é o seu documento de identificação e a caneta que você vai precisar levar. Então a gente já passa essa primeira folha, porque a documentação a gente já explicou no primeiro vídeo, e agora a gente vai para a terceira página da convocação. O que fala aqui nessa terceira página, pessoal? Você deverá cumprir os itens do edital, tudo mais, então isso daqui também não tem muito problema. Para realizar a investigação social, você deverá entregar uma foto tamanho 5x7 e deverá informar de próprio punho aqui todas as informações, né, que vai vir lá no questionário, tá legal? A foto também eu falei no primeiro vídeo, né, para vocês, junto com a documentação. Então aqui, nessa terceira página, o que importa é o questionário, tá? Então aqui, o que vocês vão precisar preencher nesse questionário? Antes de eu entrar nesse assunto, o que vocês precisam, eu vou até voltar para cá, ó. Então, o que vocês têm que entender? Esse questionário não é que nem o da PM, tá? Por que eu sempre faço esse comparativo com a PM, pessoal? Não é sendo chato, não é sendo repetitivo, mas é que tem muitos candidatos no concurso da SAP que ele está inscrito no edital de AEVP, mas ele já fez o concurso da militar antes, ou ele conhece muitas pessoas que já fizeram, ou às vezes pelo fato do concurso da militar ter 2 editais por ano, é uma quantidade muito maior do que os outros, os comentários de candidatos na internet também é muito maior. Então geralmente o pessoal conhece algumas regras do edital da PM, mas tem dúvidas referente às regras ou ao procedimento do edital da SAP. Isso é muito comum, tá? E essas dúvidas podem atrapalhar. Na Polícia Militar, muita gente me perguntou isso também, referente ao formulário, aonde que você pega, quanto tempo vocês têm para preencher. Isso, pessoal, não vai ser feito que nem na PM, tá? O que é feito na PM? Vocês vão lá na convocação, eles entregam o formulário, eles explicam o que tem que ser feito e você vai embora. Na semana seguinte, você volta e traz o formulário preenchido com toda a documentação. Na SAP não é assim, não vai ser 2 dias. Na SAP é um dia só. Você já tem que chegar lá no dia, preencher o formulário na hora e entregar toda a documentação e vai embora. Então é tudo feito naquele momento. O formulário, como ele vai pedir muitas informações, vocês precisam levar essas informações de casa. Você já tem que levar esses dados todos de casa, um rascunho, porque na hora eles vão te dar o formulário, mas você não volta o formulário para casa. Você tem que passar limpo na hora e já deixar com eles, tá legal? Quais são essas informações? O que vocês precisam levar anotado em rascunho para preencher nesse formulário lá na hora? Lembrando que eu estou me baseando aqui nesse vídeo na convocação do edital de ASP, não no de AEVP, porque de AEVP ainda não saiu a convocação. Mas quando sair a convocação de AEVP, você tem que comparar para ver se realmente está tudo igual que a gente está trabalhando aqui. Provavelmente sim, tá? Não tem um porquê, não faz nenhum sentido ser diferente de ASP e de AEVP. Mesmo assim, melhor você não correr o risco. Compara as duas convocações, vê se está tudo igualzinho para você não ter dor de cabeça. Então vamos voltar agora na tela aí, ó. O que vocês vão ter que preencher nesse formulário lá no dia da investigação social? Primeiro, os endereços, tá? Completos, pessoal. Tem muita gente que coloca o endereço, o nome da rua e o número e acha que já está certo, né? Então você precisa da rua, você precisa do número da casa, se tiver complemento, né? Se for apartamento, você tem que colocar bloco, o número do apartamento. Se for um quintal com várias casas, você precisa colocar qual o número dessa casa, tá? Casa 1, casa 2, casa 3. Você precisa colocar o bairro que você mora, a cidade, o estado e o CEP. Então você precisa de todos os endereços dessa forma, completo, tá legal? Os endereços, pessoal, eles exigem dos últimos o atual e os 2 últimos endereços. Aqui é outra dúvida. Tem gente que acha que precisa colocar os endereços dos últimos 5 anos, os endereços a partir dos 18 anos. Cada um vem com uma regra diferente, tá? Então, assim, o edital da SAP, ele pede o endereço atual e os 2 últimos endereços. Ele não diz nada referente ao tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você more há 15 anos no seu atual endereço
e aí depois você morou, antes disso, você morou por 10 anos em um outro endereço, e um terceiro endereço você morou desde o seu nascimento, tá? Então você nasceu, morou em um lugar por alguns anos, se mudou. Morou em outro lugar por 10 anos, se mudou para o endereço atual e já está lá faz 15 anos. Então a distância, né, a diferença de tempo, o tempo que você ficou em cada endereço foi um tempo muito extenso. Mas você vai ter que colocar os 3, tá? Ele não está dizendo a partir dos 18 anos, ele não está dizendo nos últimos 5 anos, ele está pedindo o endereço atual e os 2 últimos, independente de quanto tempo faça. Pela interpretação da convocação, é isso que eles querem. E ponto final. Tá? Pô, Leandro, mas eu morava há 20 anos atrás num outro lugar. E como que eu vou lembrar? Tem que lembrar, a ideia é lembrar, tá? Óbvio, se você não conseguir de forma nenhuma, tenta arredondar, tá? Isso vai reprovar? Não tem como eu te garantir se vai, se não vai. Eu acredito que não, porque também acaba sendo irrelevante. Mas não adianta você querer chegar lá com o endereço em branco e dizer, ah, mas faz 20 anos. O cara vai falar, ah, mas tem 5 mil candidatos, eu vou te reprovar e vou pegar os outros que lembrou, tá? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Vocês têm que tentar chegar lá com todos os detalhes que eles estão pedindo. Sempre focar para conseguir fazer tudo certinho, tá legal? Então, os endereços são 3, o atual e os 2 últimos. Morou a vida inteira num lugar só? Nesse caso, nessa situação, vai ser somente um endereço, aí não tem problema, tá legal? Então, pulando aqui a parte do endereço. Então, os endereços, vocês vão ter que colocar o período que você residiu em cada um desses endereços, tá? Seria mês e ano, né? Pode ser aproximado, se vocês não lembrar exatamente. Tipo, ó, mora 15 anos na mesma casa, eu não lembro se eu mudei para aqui em janeiro, fevereiro, março. Põe aproximado, aí não tem problema, tá legal? Referente agora à escolaridade, tá? Então as escolas, eles vão querer saber referente ao ensino médio, então você vai ter que colocar nome da escola, o endereço completo dessa escola, o período que você cursou, tá? Então pode ser aproximado também, e além do período que você cursou, não, somente isso, tá? Então a parte das escolas. É isso mesmo, então é o nome da escola, o endereço completo e o período que você cursou ali nessa escola, em todas elas, tá? Do ensino médio, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro colegial. Fundamental eles não vão estar pedindo para vocês. Quanto ao ensino superior, tá? Então, para quem tem ensino superior, para quem fez faculdade, o que vocês vão precisar? Mesma informação, o nome da faculdade, o endereço completo e o período que vocês cursaram, tá legal? Quanto a cursos técnicos e profissionalizantes, mesma coisa, tá legal? Precisa colocar, nada de ficar omitindo. Ah, mas curso técnico não precisa, eles estão pedindo, precisa sim, tá legal? Então tem que relatar tudo que eles estão solicitando aqui. Agora, referente à propriedade de automóvel, então para quem tem carro aí ou moto no nome, tá legal? Vai ter que relacionar marca, modelo, ano, cor, placa e por aí vai. Um dos problemas, voltando para cá agora, vamos voltar aqui, um dos problemas que gera dúvida na parte dos carros também é o candidato que às vezes conhece a investigação da Polícia Militar. E sinceramente, eu não sei responder exatamente a todas essas dúvidas. Eu fiquei realmente com muitas dúvidas nessa convocação. Por quê? No caso da Polícia Militar, ela deixa 4 perguntas diferentes, 4 campos diferentes para automóveis, que seriam as 4 situações possíveis, tá? Eu vou te dar um exemplo. A primeira delas, quando você tem um carro, o carro é seu e ele está registrado no seu nome. Até aí tranquilo. Agora, digamos que você tem um carro que não esteja no seu nome. Às vezes você foi comprar um carro, você não conseguiu o financiamento, você pediu para algum familiar financiar, o seu pai, por exemplo, ele foi lá e financiou para você. Está no nome dele, mas o carro é seu, é você quem usa, você quem paga. Ele é seu, mas ele está no nome de outra pessoa, tá legal? Ou o inverso, digamos que o carro esteja registrado no seu nome, mas ele não pertence a você, ele é de outra pessoa. Seria, no caso, você financiar um carro para alguém, né? Então você foi lá, financiou um carro para alguém e entregou o carro para a pessoa. O carro não é seu, o carro é dela, mas ele está registrado no seu nome, tá? Essas duas situações também valem para venda, tá? Então às vezes você vendeu o carro e a pessoa não transferiu, né? Então ele está em posse de outra pessoa, mas ainda está registrado no seu nome e vice-versa também. Então as 3 primeiras situações seriam essa: um carro seu no seu nome, um carro seu em nome de terceiros, um carro de terceiros registrado no seu nome e a última situação seria um carro emprestado, é um carro que você use, né? Então você faz uso de um veículo que não seja seu e nem esteja registrado no seu nome. Por exemplo, todo final de semana eu pego o carro do meu pai e vou passear em tal lugar. Então é um carro que você costuma utilizar com uma certa frequência, mas ele nem é seu e nem está no seu nome. Então essas seriam as 4 situações do carro.
Na convocação da SAP, ele não deixa claro nada disso. Ele só diz propriedade de automóvel. De certa forma, isso passa uma impressão de que seriam os veículos que estejam registrados no seu nome, tá legal? Não sei se eles querem saber qualquer veículo que você utilize, mas sim, por se falar em propriedade, eu acredito que seria um veículo que esteja registrado em seu nome, tá legal? Por via das dúvidas, o que eu recomendo, pessoal? Para não arriscar, relaciona todas essas informações que eles pedem de todos esses carros do exemplo que eu citei. Então, se você tem carro em nome de outra pessoa que é seu, anota. Se você usa carro emprestado de alguém, anota. Leva tudo mastigado. No dia, levanta a mão, pergunta lá pro fiscal como referente a essa situação, ver exatamente o que eles explicam, o que eles querem, para ficar um pouquinho mais claro, porque pela convocação não tem realmente como saber se eles querem todos esses detalhes de qualquer tipo de veículo que você tenha vínculo, ou se eles querem somente os carros que estejam registrados no seu nome. Eu acredito que vai ser só o que tiver no seu nome, tá legal? Mas para não arriscar, melhor levar tudo anotado. Então vamos voltar agora para a tela aí e vamos dar continuidade. Então, referente aos automóveis, é basicamente isso. Propriedade de imóvel não tem segredo, então quem tem carro, quem tem casa, apartamento, enfim, tem que dar uma olhada nisso daí. Agora vamos lá, relativamente à profissão dos últimos 5 anos, tá legal? Atual e dos últimos 5 anos. Pessoal, diferente do que foi exigido lá em cima, lá no comecinho da residência, tá? Dos endereços que você morou, aqui ele não diz, ele não faz referência à quantidade de empregos, ele faz a referência ao período, ao tempo. Então, eu vou dar um exemplo. Se você trabalha, se na empresa que você está trabalhando hoje, você está lá há 6, 7 anos, você só vai levar os dados dessa empresa, só. Porque nos últimos 5 anos, você só trabalhou nela. Agora, se você trabalha nos últimos 5 anos, se você já passou por 20 empresas, você precisa levar todas elas, tá? Pô, Leandro, mas tem que levar de 20 empresas? Sim, porque todas elas estão dentro do período de 5 anos. Então, as empresas, eles não estão pedindo quantidade, tá? Eles estão pedindo dentro de um tempo. Então, dentro de 5 anos, tem que levar todas as empresas que você passou, tá legal? E ponto final. Então, no caso da empresa, muito cuidado com isso, é referente ao tempo. Aí tem muita gente que me pergunta se é somente as empresas que você foi registrado, né? Não é somente empresas registradas. O ideal é vocês relacionarem todas as empresas que vocês trabalharam, com ou sem registro, tá? O registro é mera formalidade, tá, pessoal? Você trabalhou na empresa, independente de ter ou não registro. Então, o ideal é bicos, se você trabalhou como autônomo, se você é empresário, qualquer empresa que você tenha prestado qualquer tipo de serviço. Então, o ideal é você sempre relacionar nessa situação. Digamos que você trabalhe terceirizado, tá? Então, você trabalha, vou dar um exemplo, numa empresa de segurança, de vigilância, e aí você você presta serviço de vigilância para um banco terceirizado. Então você trabalha para a empresa fulana de tal. Só que você nunca entrou dentro dessa empresa praticamente, porque desde que você começou a trabalhar, o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho é lá no Banco Bradesco, agência tal, tá? Qual endereço você vai levar para a investigação? Você leva o endereço da empresa, da sede da sua empresa, ou você leva o endereço do banco na qual você presta serviço? Nesse caso, eu recomendo você levar dos dois, tá? No caso da Polícia Militar, voltando ao assunto aqui, eles pedem o local onde você presta o serviço, tá? Seria a agência do banco. Só que isso daí é uma exigência assim, que algumas pessoas da Polícia Militar, da investigação da Polícia Militar, pedem para os candidatos. Teoricamente, você não trabalha no banco, você trabalha para a empresa de vigilância. Então, eu não sei o que a SAP vai querer exigir. Leva os dois. Leva tanto o endereço do banco, nessa situação de exemplo, né? Como também o endereço da sede da sua empresa. Tira essa dúvida na hora. Em último caso, o que eu recomendo no caso da SAP é vocês entregarem o documento da sede da empresa. Vocês não são funcionários do banco, vocês são funcionários da empresa de vigilância. Então, se ninguém puder tirar essa dúvida para vocês, vocês vão relacionar o endereço da sede da empresa.
Por que isso, pessoal? Aqui embaixo, da onde está falando relativamente ao emprego, ele diz que o nome completo da empresa, né, conforme consta no registro funcional, a respectiva profissão ou cargo e o endereço preciso, né, completo, nome, aí da mesma forma que pediu. Aqui ele não diz exatamente qual que é, se eles querem o endereço do banco, se eles querem, eles não deixam claro isso. Mas como ele está dizendo para você relacionar o nome completo da empresa de acordo como consta no registro funcional, eu entendo que eles querem a empresa que você esteja vinculado e não a empresa que você preste o serviço, tá? É um pouquinho complicado às vezes de entender, mas enfim, a ideia é mais ou menos essa. Leva os dois. Se eles não explicarem para você na hora, o que você vai entregar, o que você vai preencher é a empresa que você é registrado, tá? Mas é que eu não quero falar de registro, porque senão vai dar a impressão que é somente o registro. Mas seria a sede da sua empresa e não a agência do banco, tá legal? Deu para pegar mais ou menos aqui, né? Qualquer dúvida também, no final eu vou falar aonde vocês enviarem as dúvidas novamente, aí a gente vem se falando, porque essa daqui é uma pergunta que muita gente faz, tá? Porque muitos dos candidatos para o cargo de agente de escolta, enfim, da SAP, são vigilantes. Então tem muitas pessoas nessa situação, tá legal? Bom, então beleza, vamos passar agora aqui então para a próxima página, a quarta e última página dessa convocação. Então vamos ver na tela aí, ó. Relativamente aos filhos, então quem possui filho precisa levar todas essas informações já anotadas. Tudo que a gente está falando aqui, vocês precisam levar anotado no dia, porque vocês vão passar limpo no formulário na hora, tá legal, pessoal? Relativamente ao endereço do cargo público, isso daqui é só para quem já é funcionário público, então precisa dar uma lida aqui o que eles vão estar pedindo. E por fim, o rol de amizades. O que seria esse rol de amizades? 3 pessoas que não podem ser parentes, tá? Então só não pode ser familiares. Então vocês vão ter que levar nome completo, profissão, telefone e endereço completo de 3 pessoas que possam falar bem de vocês, tá? Então são 3 amigos que vocês possuem. Pode até voltar para cá agora, vou te tirar da tela aí. É o seguinte, o que seria, para qual a finalidade dessas 3 pessoas? Esclarecer algum tipo de dúvida que fica no meio da investigação social, enfim, não tem como abordar exatamente o porquê que precisa disso, mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: colocam pessoas que vão falar bem, tá? Tem muito candidato que às vezes tenta fazer o quê? Pô, Leandro, lá na minha rua tem uma pessoa que eu não falo muito bem, que a minha família nunca teve amizade com ela, sempre teve um desentendimento antigo, enfim, eu não sei se eles vão querer me prejudicar. Eu posso relatar eles como uma dessas pessoas que vão testemunhar a meu favor, que vão falar bem de mim, porque eu ouvi dizer, essa é o que todo mundo comenta, né? Eu ouvi dizer que em toda investigação social, eles nunca vão no endereço das pessoas que a gente indica. Então eu indico alguém para eles e eles nunca aparecem, eles vão sempre nos outros, tá? Realmente isso é normal, tá, pessoal? Mas o problema é o seguinte, tem pessoas que vão fazer a investigação que já sabem desse macete que candidato usa. Então, às vezes, eles passam nesses endereços que você relacionou, mais para confirmar se realmente você fez o certo ou não. Porque, às vezes, você fazendo isso, já que eles nunca vão passar, eu vou colocar aquele cara que não gosta de mim aqui. Porque aí eles vão pular a casa dele e não corro nenhum tipo de risco. Só que se você pegar um cara da investigação que, para tirar a dúvida, vai lá e bate na porta de todos eles, ele vai sacar isso, vai ver que você tentou de certa forma burlar a investigação e aí sim você pode ter problema. Então eu não recomendo fazer isso, tá legal? Coloca realmente 3 pessoas que vão falar bem de você, não arrisca. Não precisa ser da mesma rua, não precisa ser do mesmo bairro, você pode colocar de qualquer lugar, você tem que colocar 3 pessoas que vai falar bem de você, mas eu recomendo você facilitar, tá? Para que você vai colocar alguém? Eu falei na semana passada também com um candidato, que ele falou: Leandro, eu moro numa cidade interior, mas tem um amigo meu que é de São Paulo, posso colocar ele? Pode, tá? Não tem nada que te proíba fazer isso, mas aí a pergunta é, por quê? Tá? Para que você vai colocar alguém de outra cidade, sendo que você pode pegar alguém aí mais próximo, tá? Para facilitar tanto a sua vida como a vida do pessoal da IS. Então, no meu ponto de vista, tá? Eu acredito que o ideal é você colocar 3 pessoas de confiança que vai falar bem de você e que morem próximas, tá? A ideia é mais ou menos essa. Terminando isso, pessoal, acabou, tá legal? Então, é basicamente isso que vocês vão precisar levar tudo anotado no dia para estar preenchendo nesse formulário, tá legal?
Só para finalizar, vamos olhar na tela só o finalzinho agora dessa última folha da convocação, que seria o início da listagem, tá? Eu não vou colocar a listagem inteira porque é inútil, tá? Então eu peguei só esse início mesmo aí, que é o da quarta folha, tá? Nessa convocação, o que vocês vão ter que tomar um certo cuidado? Data, horário e a sala, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que no canto esquerdo tá falando a data. No caso da primeira turma aqui, ó, foi 5 de dezembro, o horário dessa primeira turma é às 8h30 da manhã, na sala 001, tá? Então quando você sair essa listagem, você precisa, em primeiro lugar, encontrar o seu nome dentro dessa lista. Quando você achar o seu nome, você tem que ver qual o dia que você vai ter que se apresentar, o horário e qual a sala. Já leva tudo anotado, tá, pessoal? Para facilitar. Lógico, no dia eles vão colocar lá as folhinhas na parede, com as listas, com tudo isso. Provavelmente sim, tá? Mas se você já tiver tudo anotado, é mais fácil para você e é mais fácil também para o pessoal lá que está organizando, para o pessoal da Vunesp. Então já tenta levar tudo anotado, tudo certinho, se organizar legal, para não ter nenhum tipo de problema. Então, acabamos aqui de falar sobre a convocação. Então, isso daqui, essas 4 folhas que a gente fez no início desse vídeo, vai sair uma coisa, uma publicação ou igual ou muito parecida com essa do concurso de AEVP. Então vocês têm que ficar acompanhando no site da Vunesp, na página do concurso de vocês, porque assim que sair, vocês vão poder dar uma lida com mais calma, para ver se é igual ao que a gente trabalhou aqui ou se teve algumas diferenças, mas vai ser basicamente isso, tá legal? Então agora passando, só deixa eu avançar aqui, ó, passando a parte da convocação. Eu já falei sobre a parte da convocação, as dúvidas dos itens do edital que eu não abordei, formulário da SAP, eu já expliquei o que vai ser solicitado, o que vocês precisam levar anotado no dia, a data prevista para essa convocação, pessoal. Como que é difícil a gente saber exatamente, mas o que a gente pode estar fazendo para ter pelo menos uma noção, tá legal? Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo. Eu tinha deixado até aberto aqui no computador, mas eu acabei fechando na hora que eu iniciei a gravação do vídeo. Então não tem problema nenhum. Eu não vou estar passando isso para vocês agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Quando você terminar, você dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou colocar por escrito, tá? O que eu vou ver? Um comparativo. Eu vou pegar o edital anterior, que foi o edital de ASP, eu vou ver qual a data que saiu o resultado do psicológico e qual a data que saiu essa convocação. Se do resultado do psicológico até a convocação demorou 40 dias, por exemplo, a gente toma por base a mesma diferença para o concurso de AEVP. Eu pego lá a data do psicológico de AEVP, jogo 40 dias para frente, é uma expectativa, tá? Mas aí eu coloco isso para vocês aqui embaixo na descrição, vocês podem olhar, fica mais fácil, tá legal? E o resultado, eu acredito que vai ser lá para o final do ano, vai ser em outubro, novembro, mais ou menos novembro, tá legal? Demora bastante, porque eles que entregaram a documentação, vocês viram aqui, ó, em dezembro o resultado está previsto para julho, então joga aí 8 meses para frente. Se vocês entregarem essa documentação em março, jogando 8 meses para frente, o resultado provavelmente vai estar previsto aí para o mês de novembro, para o final do ano, tá legal? Então ficou faltando só mesmo essa previsão da data de convocação de vocês, mas aí eu coloco aqui na descrição do vídeo. Então agora, o que a gente vai falar, pessoal? Agora a gente vai entrar nas dúvidas específicas sobre o que reprova ou não reprova na investigação social, tá legal? Que nem eu falei, não é só antecedentes que causam inaptidão. Então tem vários pontos que pode estar reprovando o candidato e é isso que a gente vai estar trabalhando agora nesse finalzinho do vídeo, tá legal? Primeiro, IPVA atrasado. Não só nem IPVA, tá? Multas em aberto, nome no SPC e Serasa e CNH suspenso. Eu já vou entrar logo abordando tudo isso, tá legal? Então, ó, tanto IPVA atrasado, como multas em aberto, como dívidas em geral, SPC, Serasa, por aí vai, teoricamente não pode reprovar, pessoal. Por quê? O edital não diz nada referente a isso, tá? O edital, a dúvida que o pessoal faz é porque o edital da PM, mais uma vez, ele prevê que candidatos em situação de inadimplência, ele não diz Serasa, candidato em situação de inadimplência pode ser reprovado, seja porque seu nome esteja no SPC, seja porque seu nome esteja no Serasa, dívida ativa, multas em aberto, IPVA atrasado, que você está devendo um dinheiro pro seu vizinho que você pegou emprestado, se for comprovado que você não pagou, que você deu calote,
Enfim, candidatos na situação de inadimplência podem reprovar no caso da PM. Tem as situações específicas, por fraude, má fé, por hábito e por aí vai. Mas enfim, não é também qualquer nome sujo que vai estar reprovando. Se você souber justificar por A mais B, por que você não pagou, enfim, passa batido também, não tem problema, tá legal? Agora, na SAP não diz nada referente ao assunto, tá? Então ela não diz que isso reprova. Então, teoricamente, como não tem essa previsão no edital, não pode estar te reprovando, tá? E no meu ponto de vista seria ilegal. Não faz sentido um concurso te reprovar por uma coisa que ele não disse no edital, que iria estar te reprovando, tá legal? Então a gente já parte desse princípio. Então esses pontos não precisa ter preocupação. Agora a CNH suspensa, tá legal? Tanto a CNH suspensa como as multas de trânsito, caso você ainda não perdeu, mas você tem multas na sua carteira, isso pode dar problema? Pode, tá legal? Em que situação? No caso, voltando ao comparativo mais uma vez, edital da PM, ele deixa claro, tá, que candidatos, eu não lembro exatamente como que são os dizeres, mas é alguma coisa no sentido de candidatos habituais em não respeitar as leis de trânsito, alguma coisa assim, poderão ser reprovados. O edital da SAP não diz nada referente a isso, tá? Mas, lembra lá, investigação social, a gente acabou de passar isso lá atrás, mesmo que ele não deixe exatamente explícito que você vai reprovar por conta das leis de trânsito, ele diz que atentar contra a moral, os bons costumes, enfim, esses tipos de coisas, pessoas violentas, pessoas agressivas, dentre vários outros pontos de conduta, pode estar inaptando, tá? Pode dar um inapto, pode dar um reprovado. Então, assim, se você tem 10 multas por excesso de velocidade, no caso da PM, você já estaria inapto direto pela questão das leis de trânsito. No caso da SAP, eles não vão te reprovar pelas leis de trânsito, mas eles podem sim te reprovar alegando que a conduta que você tem perante ao trânsito coloca em risco a vida de outras pessoas, que isso, enfim, aí eles vão vir justificando na parte da conduta e isso pode te dar um inapto, tá legal? Então é isso que o pessoal tem que entender, pessoal. Vocês têm que ter uma vida, não é ter um cidadão exemplar, não é mais ou menos nisso, mas é vocês evitarem erros, vamos dizer assim, repetitivos. Então, tomar uma multa de velocidade, tomar uma multa de semáforo vermelho, isso daí todo mundo pode acontecer, isso é normal. Porque você não pode ter 4, 5, 6, tá? No mesmo período. Então, quer dizer, poxa, em um ano você tomou tudo isso de multa de velocidade, então não é um acaso, não é uma coisa, não, é que você realmente não dá mínima para as leis de trânsito, não dá mínima para as pessoas que estão transitando ali. Então, isso gera essa interpretação ruim e é isso que pode estar te reprovando. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa parte no que diz respeito aí tanto a multa quanto a CNH cassada, tá legal? Então, multas relativamente sem um peso, né, vamos dizer assim, rodízio, estacionamento proibido, centro de segurança, você não está colocando a vida de ninguém em perigo, é uma coisa referente a você, óbvio, é um desrespeito, você está infringindo as leis de trânsito, mas vamos dizer assim, você não está colocando a vida de ninguém em risco, em perigo. Então nessa situação não é tão grave a ponto de te reprovar numa investigação social, tá legal? Então é essa a diferença aí, caso você teve a sua CNH suspensa ou caso você tenha multas na sua carteira, tá legal? Então já falei essa parte, nome sujo eu já falei. Familiares e amigos, tanto com problemas de drogas ou na justiça, que já foram presos e tudo mais. Familiares, pessoal, não reprova, tá? Por quê? É uma coisa que não está sob seu controle. Não tem como você ter controle sobre isso. Não é porque um primo seu fez alguma coisa de errado e foi preso que você pode de repente chegar e falar, a partir de hoje eu não faço mais parte da sua família. Não dá para você fazer isso, tá legal? Então você não pode reprovar por um erro de um familiar. O que é importante aqui frisar é que se você sabe que esse parente, que esse familiar seu tem esse tipo de problema, você precisa manter um certo afastamento, você não pode ter muito vínculo. Então, se você sabe que ele tem esse certo problema, nada de ficar visitando muito, saindo junto para barzinho, seja lá para onde for. Se está preso, evita ficar visitando. Então, é mostrar que assim, é ele na dele e você na sua. Você não tem esse vínculo, essa amizade com ele, justamente por esse motivo. Você pode deixar bem claro, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Ter um familiar com problema não vai te reprovar, desde que você deixe bem claro que isso é um problema do seu familiar e que você não se mistura muito já por conta disso, tá legal? Amigos, reprova, tá? Por quê? Amigo é opção, tá? Eu falei com um candidato na semana passada que provavelmente pode ter esse tipo de problema, tá? Então, se ele está até me assistindo agora, talvez ele vai até lembrar que ele comentou que ele mora a vida inteira, desde que ele nasceu, em uma comunidade, ele mora em uma favela, e o problema é isso, porque o pessoal não sabe que ele está prestando concurso na área de segurança, ele prefere não comentar, né? E como ele morou ali a vida inteira, ele acaba tendo amizade
com essas pessoas, tanto as pessoas que acabam sendo usuários, que acabam já foram presas, enfim. E aí essa questão, ele não pode de um dia para a noite virar a cara para todo mundo sem um motivo, isso vai atrair uma certa suspeita e não tem como chegar lá e jogar limpo. Ó, pessoal, vou me afastar um pouquinho porque eu estou prestando um concurso para a polícia ou para a SAP, enfim, não dá. E ele falou, pô, Leandro, e agora, né? Infelizmente agora pode ser que você tenha problema, né? Eu acabei explicando isso, porque se o pessoal da investigação vê que ele possui essa proximidade, isso pode sim estar dando um inapto para ele. Então o ideal é assim, amigos é opção. Então você pode, ó, esse cara tem problema, a partir de hoje eu não sou mais seu amigo, a partir de hoje eu não tenho mais contato, não tenho mais vínculo, tá? Então isso pode ser feito. Se o candidato não faz, e ele tem que entender isso, ele está assumindo o risco de ser reprovado, caso a IES perceba, tá legal? Então é basicamente isso. Relação no trabalho. Muitas perguntas também, hoje eu já recebi e-mail e semana passada um monte de pergunta referente a isso. Problemas na empresa, tá? Como tem muita gente trabalhando na área de segurança, e realmente isso é muito comum, empresa de segurança, por qualquer coisa, às vezes demite funcionário por justa causa. Qualquer coisa que acontece, dá um justa causa no funcionário e manda ele buscar os direitos dele, tá? Isso acaba sendo muito comum. Foi na justiça, brigou, reverteu, teoricamente está tudo ok, está tudo entendido, tá legal? O problema é quando você não faz isso, porque tomar um justa causa, lembra que a gente passou lá no início também explicando lá esse ponto do edital, que você ter registros desabonadores, né, nas suas empresas podem estar te reprovando. Então você tomar um justa causa é a pior tipo de registro desabonador que tem numa empresa, você ser demitido por justa causa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se possível, brigue sim, né? Você já tomou justa causa, então vai brigar na justiça para tentar reverter, tá? Porque isso pode te dar problema. Agora, fora isso, muito cuidado com processar a empresa, tá? Qual que é o problema, pessoal, de processar a empresa? Não tem nada a ver referente à parte que eu vou falar mais na frente, referente a processos, tá? Então, nessa situação, você está processando como vítima. Então, o processo por si só não vai te prejudicar e não vai te atrapalhar em nada. A questão é a seguinte, o candidato ele não pode esquecer, gente, é isso que eu falo para todo mundo que vem aqui. Vocês não podem esquecer que vocês lá na frente podem precisar dessa empresa, tá? Então, às vezes você está aí na empresa hoje, aí vai lá e põe a empresa no pau, por qualquer motivo, para exigir direitos, ou tem candidato qualquer coisa que quer processar a empresa também, né? Ele saiu e já quer processar por qualquer coisa. Muito cuidado, você não pode esquecer que daqui a pouco, quando você chegar realmente na investigação, eles vão voltar nessa empresa para perguntar de você. Então é aí que a empresa vai dar o troco. Ela vai falar mal, ela vai tentar te prejudicar, ela vai fazer o possível para conseguir fazer você reprovar. E pode ser que ela consiga, tá? Então, muito cuidado com isso, evita, tá? Que nem eu falo, espera, se não realmente a empresa tentou te dar uma rasteira, se ela ficou te devendo um monte de coisa, você tem prazo para brigar na justiça. Então, em última situação, se não tiver outra saída, espera passar por tudo isso, a poeira baixar, você pegar o seu hábito, depois você senta, pensa com calma e aí você decide se você vai ou não brigar na justiça contra a empresa. Mas nesse momento, na minha opinião, não é a melhor hora, não é o melhor momento para você entrar numa briga judicial contra uma empresa que você trabalhou. Primeira coisa seria isso, tá legal? Segunda coisa referente às empresas. Tem um superior que você não se entende. Tem muita gente que fala isso. Leandro, o gerente da empresa atual onde eu tô não vai com a minha cara. E aí? Se a IES chegar lá e falar com ele, ele fala mal de mim, posso reprovar? Isso daí depende, assim, de quantas empresas você trabalhou, tá? Do que as outras empresas vão falar de você. Se você trabalhou em 5 empresas, tá? E aí em todas elas todo mundo falou super bem, só esse cara que vai falar mal de você. O pessoal daí às vezes vai sacar que teve alguma coisa de errado, ele vai perceber que pode ter algum tipo de rincha. Nesse caso, na hora que joga na balança, pessoal, não atrapalha muito, não prejudica tanto, tá legal? Então a ideia é mais ou menos essa, é evitar ter muita recomendação negativa, né? Tem muita gente falando mal de você nas empresas, isso é o que vai te reprovar. Uma pessoa só tentar te prejudicar, às vezes ela não consegue, às vezes ela não tem força suficiente, vamos dizer assim, credibilidade suficiente para te dar um inapto desse, tá legal? Não que isso não possa acontecer, pode acontecer que sim, mas o ideal é que você evite, tente evitar. Vocês vão ter tempo até essa investigação acontecer, tá? Isso não vai ser feito agora. Então, é o que eu falo para todo mundo. Tem um gerente que não gosta de vocês? Tenta melhorar a relação com ele, tá? Não é puxar saco, não é isso. É você não dar motivo para ele querer te prejudicar, tá? Às vezes não é porque a pessoa não é seu amigo e porque ela não tem uma amizade com você que ela vai querer te prejudicar. Não, às vezes para ela tanto faz
como tanto fez. Se você fizer o seu serviço de forma adequada, se você não bater de frente, se você não olhar torto, se todo dia você der um bom dia, você der uma boa tarde, uma boa noite, você ter essa relação educada, profissional com essa pessoa, ela pode até não ter uma amizade com você, mas ela não vai ter motivo para querer te prejudicar. Então, quando a IS chegar lá e perguntar, ela vai ser seca, ela vai falar o básico sobre você e isso não vai te reprovar, tá legal? Então você tem uns meses pela frente para vir trabalhando isso e tentar um relacionamento legal. O mesmo que eu tô falando aqui, a mesma coisa que eu falei das empresas, vale para vizinhos, tá? Foi lá na sua rua, bateu lá nos 2, 3, 4 vizinhos lá, perguntando de você, é a mesma coisa. Tem um vizinho que você tem um desentendimento, que vai tentar te prejudicar, que vai falar mal, ele vai também jogar na balança. Ele pode ir nas pessoas que você indicou lá no formulário como amigos para tentar ver se existe algum problema, né? Então, se você tiver algum amigo da sua rua, ele pode falar, olha, o único problema que ele tem na rua é que a família dele não conversa com aquela família de frente, uma rincha antiga, uma coisa boba, mas eles realmente têm essa rincha. Então, o cara já vai sacar, já vai perceber que realmente teve algum problema e pode desconsiderar. Tá legal? Agora, o que não pode é vários vizinhos ficar em cima da mesma tecla. Vou dar um exemplo. Chega no vizinho e fala, ó, esse rapaz aí, o único problema dele é que final de semana ele se junta com um grupinho à noite, abre porta-malas de carro, coloca som alto no último volume, não respeita os outros que trabalham de manhã. Então, quer dizer, é falta de respeito, né? Tem gente que levanta cedo no dia seguinte e eles ficam fazendo barulho a noite inteira. Aí bate no outro, fala a mesma coisa, ou parecido. Ah, ele só dá problema às vezes no final de semana que ele fica com uma turminha aí fazendo barulho. Então aí o policial já vê que realmente não é tentando te prejudicar. Realmente você tem esse desrespeito ali com seus vizinhos. Isso não é uma conduta legal. Então isso pode te reprovar, tá legal? Então tomar um certo cuidado também referente a isso. Tem problema com alguém na sua rua, com alguém na sua vizinhança? Mesma coisa que eu falei das empresas, você tem tempo para isso, você vai ter alguns meses para vir trabalhando essa relação, um bom dia, uma boa tarde, tentar manter uma relação bacana, agradável, para que essa pessoa, no mínimo, não tenha motivos para que tentar te prejudicar, tá legal? Bom, então passando a parte agora dos vizinhos, escolas, não tem segredo, tá pessoal? Escolas é relatar, tá? As escolas, pode ser que eles perguntem se vocês têm punições nessas escolas. Então a única recomendação que eu passo para vocês é que antes passem nas escolas que vocês estudaram e pergunte se tem alguma punição registrada, tá? Tem muita gente que toma advertência, mas essa advertência ela não fica em nenhum lugar. É um controle interno da escola, tá? Então você brigou com alguém lá no terceiro colegial, foi todo mundo para a delegacia e assinou advertência. Essa advertência é um caderninho da diretora, tá? Então, você assinou 3 vezes, 3 advertências, aí você vai lá e toma uma punição que fica realmente ali registrado. Mas essas advertências não fica em lugar nenhum. Terminou o ano, o diretor joga fora e compra um novo, tá? Ou seja, a maior parte dos alunos passam a vida inteira só assinando punição nesses caderninhos, mas não tem nenhuma punição de fato na escola. Então, por isso que eu recomendo que vocês passem nas escolas e perguntem isso, né? Fala, ó, tem alguma punição? Porque explica, né? Joga limpo, tá? Fala, ó, eu tô no concurso, vou fazer investigação, e eles perguntam tudo isso lá. E eu não sei, eu não lembro se eu tenho alguma punição, e se eu não colocar e eles vierem aqui descobrir, eles me reprovam. Então a funcionária da escola vai puxar e vai estar te falando, vai falar, olha, você tem isso, você tem aquilo, ou você não tem nada. E aí você já tem uma noção, tá legal? Então eu recomendo só vocês darem uma olhada nas punições das escolas, caso tenha. Ocorrência policial, boletim geral. Tem que relatar? Sim. Tem que relatar todos. Lembra lá, omissão, pessoal, é só em último caso, evita omissão, tá? Fez boletim como vítima, porque é de furto, fez boletim de perca de RG, não importa, relata, tá? Não tem todos os detalhes do boletim, data, horário, local, bota aproximado, coloca o que vocês lembrarem, tá? Mas qualquer coisa que eles perguntarem referente à ocorrência policial, tenta relatar o máximo que vocês puderem, tá legal? Eu não tenho certeza, sinceramente, se o formulário deles vai pedir essas informações. Pelo que a gente viu na convocação, não pede. Eu não cheguei, eu não lembro, na verdade, se eu falei com alguém do digital anterior referente ao ocorrente, porque aqui, como a gente fala, o candidato da civil, candidato da militar, candidato da SAP, chega uma hora que embanana tudo. Então eu não lembro se no formulário da SAP, se eles vão pedir informações referente à ocorrência, mas se pedir, tenta relatar todas que vocês lembrarem, mesmo que seja aproximado, tá legal? Reprova somente nas situações que não comentei, se for averiguado. Fora isso,
pode reprovar se for algo que realmente coloque a conduta de vocês em xeque, que nem eu expliquei lá atrás, tá? Então, às vezes vocês... Ah, Leandro, mas não deu em nada. Mas, pô, você tem 5 boletins por agressão. Não importa que não deu em nada. Você é um cara agressivo, você é um cara violento, você é um cara que não tem uma conduta legal. Então, a sua conduta vai te reprovar. Não os boletins, não interessa o que deu no boletim. Eu tô te reprovando pela sua conduta. É mais ou menos essa a ideia da investigação, tá legal? O mesmo vai valer para processos, tá? Então, tem vários processos que não deu em nada. Só que dependendo, várias pessoas te processaram por algum motivo. No final não deu em nada, mas poxa, às vezes isso já mostra que você não tem uma conduta legal. Agora aqui o que é importante passar para vocês é a questão da Lei 9.099, tá? O que seria essa lei? Às vezes o candidato ele teve algum problema, né, lá atrás, ou enfim, e aí ele foi beneficiado pela Lei 9.099. Essa lei, ela limpa, vamos dizer assim, o registro de antecedentes. Então você cometeu um crime, não deixa de ser um crime, só que ele é não tem um peso muito grande, vamos dizer assim, tá? Seja uma agressão, enfim, é um crime mais simples, então para não te prejudicar, você é beneficiado por essa lei e não sai nada na sua certidão, sai como se tivesse tudo ok, tá? Na exigência do edital da SAP, diz que você não pode registrar antecedente criminal. Se você foi beneficiado por essa lei, você não registra antecedente. A sua certidão diz claramente que nada consta. Teoricamente, você não pode reprovar por isso, tá? Então, se você foi beneficiado pela Lei 9.099, teoricamente, você deve ser aprovado, tá? Reprovou, cabe a recurso? Cabe. Eu vou explicar sobre esse recurso no final, mas cabe. Porque o edital não falou em nenhum momento. O edital disse que você não podia registrar antecedente, você não registra, ponto final. Alguns editais, como por exemplo da Polícia Militar, ele deixa bem claro que candidatos beneficiados pela Lei 9.099 serão reprovados. Então, nesse caso, mesmo assim, você estaria fora, porque pelo fato de você ter sido beneficiado por essa lei, já te elimina do concurso. A SAP não diz nada disso no edital, então ela não pode te reprovar pela Lei 9.099. Porém, ela pode te reprovar pelo ato em si. Então você foi beneficiado recentemente por conta que você fez uma agressão em alguém, seja lá o que for. Essa agressão mostra que você é uma pessoa violenta, que você é uma pessoa agressiva, mostra que você não tem uma conduta compatível. Então é aquilo que eu estou falando, é o termo que eles vão se embasar na hora do inapto. A gente pode reprovar por causa da lei? Não, mas a gente pode reprovar porque ele é violento. Ponto final, reprova por isso. Então isso pode acontecer, não é que vai, mas pode acontecer, mas é muito mais difícil, tá legal? Então, se tiver essa previsão que nem tem no edital da PM falando diretamente da lei, é certo que você seria reprovado. Mas nesse caso não, tá? Então, pode reprovar, mas não é certo. Então, provavelmente você não vai ter problema. Se você foi beneficiado pela Lei 9.099, você provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema com isso, tá legal? Para finalizar, omissão, eu deixei por último, tá? Olha, eu não tenho relação assim precisa de estatística nem de nada disso dos motivos de reprovação, mas eu posso praticamente apostar que esse é o principal motivo de reprovação, tá legal? Na maior parte das investigações de quase todos os concursos. É candidato que acha da cabeça dele, não sei de onde ele tira, que não precisa de algumas coisas, né? Então isso eu escuto muito. Às vezes o pessoal vem aqui para tirar dúvida na investigação da PM ou da SAP mesmo. Fala, Leandro, aqui tá pedindo relaciona abaixo todos os boletins de ocorrência registrados em seu nome. Ah, eu tenho um que eu fiz de furtaram meu celular, mas isso aí não precisa pôr. Dá vontade de falar pro cara, ó, lê de novo a pergunta, eles estão pedindo o quê? Todos os boletins de ocorrência. Eles disseram que de furto não precisa pôr? Não. Se você não relatar, o fato em si ele é irrelevante? É irrelevante, não tem importância para a investigação. Então você vai ser aprovado, aí vai depender do bom humor do cara da investigação. Se ele tiver de bom humor, se ele levantou bem, querendo te ajudar, ele desconsidera. Agora, se ele tiver realmente virado, ele vai te reprovar pela omissão. Pouco importa o fato. Ele vai dizer que você omitiu, que você tentou enganar investigações sociais escondendo informações. E isso por si só, cara, é inapto. É difícil de você recorrer judicialmente, porque realmente eles vão bater em cima desse martelo que você tentou enganar a investigação. Então é dor de cabeça à toa, tá? Omissão reprova, é o que mais reprova, então toma cuidado. O que eu sempre falo para o pessoal, até para ficar fácil para você entender na hora, tá? O que você omite, o que você não omite. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, quando você tiver que perguntar, nunca pergunta assim, ah, eu preciso colocar essa informação no formulário?
Não é assim que você faz o oposto. Eu preciso esconder essa informação do formulário, tá? Então é sempre dessa forma para você medir, um termômetro para você ter uma noção, né? Então, um boletim de ocorrência de furto, você foi vítima. Você precisa esconder isso da investigação social? Não, é um fato irrelevante, então coloca, ponto final. É sempre assim, tá legal? Agora, se é um fato que realmente possa te prejudicar, eu vou dar um extremo aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia. Leandro, pergunta se a gente já fez uso de droga. Quando eu tinha 15 anos eu fiz. Preciso esconder isso da investigação? Preciso nem eu te responder. Isso é uma coisa que vai te reprovar? Sim, pode te reprovar. Independente da idade que você tinha, isso é quase certo que vai te reprovar. Mas eu não estou dizendo que é para você omitir. Eu estou falando assim, é uma situação que você sabe que você pode reprovar. Então, nesse caso, por sua conta e risco, você tem que sentar e avaliar se você vai relatar e torcer com a boa, né, enfim, com a boa vontade do pessoal realmente compreender que foi um fato isolado, de anos atrás, menor de idade, que hoje você é outra pessoa e tal, ou se você vai correr o risco de tentar esconder e passar batido. Aí depende de cada caso, tá legal? Mas você só pode cogitar uma omissão nessas situações, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Nessa situação, quando é uma coisa que você sabe que vai te reprovar, que corre esse risco, então aí você começa a pensar no assunto. Caso contrário, não tem o que pensar, tem que relatar e ponto final, para evitar dor de cabeça, para evitar ter problema lá na frente, legal? Então, quanto à omissão, é o pior problema de todos, muito cuidado com isso, tá legal? Recurso, então vamos lá, finalzinho do vídeo para a gente encerrar. Digamos que você fez tudo bonitinho, tudo ok, chegou lá na frente e veio inapto, você reprovou na investigação social. Para recorrer você tem dois caminhos, você tem duas saídas. Primeiro, recurso administrativo, tá? O que seria o recurso administrativo? Ele é um recurso que você faz diretamente com a organizadora, tá? Então você vai entrar com recurso, no caso do AEVP, tá? A Polícia Militar é outro sistema, é completamente diferente. Então no caso do AEVP, como que é feito esse recurso? Quando for publicado o resultado, vocês vão dar o prazo de 2 dias úteis. A partir de 2 dias úteis, começa a contar o prazo limite para esse recurso, tá? Qual é esse prazo? 3 dias úteis. Isso bagunça a cabeça de muita gente, tá? Completamente desnecessário, mas é assim que eles colocaram na SAP. Então o que eles dizem é o seguinte, que vocês têm 3 dias úteis para entrar com esse recurso administrativo e que esse prazo de 3 dias úteis, ele começa a contar a partir do 2º dia útil depois do resultado. Eu acho que era mais fácil juntar, né? Qual o prazo? 5 dias úteis a partir do resultado. Acho que era mais fácil. Mas eles colocaram dessa forma, enfim. Então esse é o prazo para você entrar com esse recurso administrativo. Passou isso, já era, não pode mais, tá? Então esse recurso administrativo, vocês vão entrar no site da VUNESP. Entrou no site da VUNESP, na página do concurso de vocês, vai ter um botãozinho lá, recursos. Por ali é só vocês virem seguindo um passo a passo. Vocês vão ter que colocar todos os dados, a etapa e tudo mais. E no final vai ter que colocar o fundamento, né? Então você reprovou na investigação, você vai recorrer porque você não concorda. Por que você não concorda? O que você acha que foi injusto? Você vai ter que explicar, tá? Provar por A mais B que você achou isso injusto. Eles vão ler a sua justificativa. Se eles concordarem, eles colocam você de volta no concurso. Se eles não concordarem, eles vão manter a decisão e vão indeferir o seu recurso. O resultado ele é publicado tanto no Diário Oficial, como também na página do concurso lá no site da VUNESP, tá legal? Resultado ele é ou deferido, que foi aceito, aí você tem que ler as instruções, o que vai ser feito de acordo com cada caso, ou indeferido, ele foi negado e você perdeu, tá legal? Deu indeferido, você perdeu, o que você pode fazer agora? Judicialmente. Então você vai entrar com um processo na justiça, com um advogado, isso daí não pode ser feito por você. Só um detalhe, o recurso administrativo, ele não tem custo, ele é gratuito e ele é feito direto pelo candidato, tá? O judicial, que seria um mandato de segurança, uma ação ordinária, ele corre na justiça, ele não é diretamente com a VUNESP, tá? Então quem vai avaliar é um juiz que está de fora, ele não tem nada a ver nem com a VUNESP, nem com o candidato, tá? Não pode ser feito pelo candidato, tem que ser feito por um advogado, tá? E aí como que funciona isso? O seu advogado vai entrar com esse processo, vai botar todo o argumento dele e um juiz vai avaliar. Ele vai ouvir o seu advogado, vai ouvir o advogado da VUNESP, vai bater o martelo e vai dar a decisão dele, tá legal? Existem outros recursos, mesmo que você entrou com esse mandato de segurança, o juiz deu favorável para você, a VUNESP ela pode, a SAP no caso,
ela pode recorrer dessa decisão do juiz, né? Isso daí eu acho que todo mundo sabe, e aí vai para outro juiz, vai para a segunda instância, né? E lá tudo vai ser avaliado novamente, pode recorrer novamente, vai para o Supremo, vai para Brasília, e aí vai seguindo, tá? Então são várias instâncias que uma parte não concorda, recorre e vai para outro juiz, recorre e vai para outro juiz. É basicamente assim que funciona, tá legal? E qual que é, pessoal, o problema desses processos? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o preço, tá? Então, quanto que um advogado cobra por esse tipo de ação? Um valor que eu acredito que seja justo, tá legal? Por esse tipo de serviço. Óbvio que a experiência do candidato, a área de atuação, tempo de carreira e tudo mais, isso vai interferir. Se você pegar um advogado recém-formado, não faz sentido ele querer cobrar de você o mesmo valor de um advogado que tem 30 anos de experiência e é especializado numa área. Então isso acaba sendo de certa forma acaba sendo diferente, tá legal? Agora, um valor que eu acredito que está numa média bacana, um valor que eu acredito que seja justo, é de 3.000 a 4.500, tá legal? Por esse tipo de ação. É um valor que é alto, pessoal? É alto, eu sei que é. Porém, vocês têm que levar em consideração que é o seguinte também, tá? Eu não sou advogado, não sei explicar os detalhes de um processo, mas eu sei que é algo muito demorado. Mesmo que às vezes o advogado entra com um processo e na semana seguinte sai uma decisão, não quer dizer que foi em uma semana e o cara levou 4.500, 3.000 reais seu. Não, tá? Porque o processo ele vai continuar correndo. Ele pode demorar 1 ano e meio, 2 anos, às vezes mais. E o valor que o advogado te cobra, ele já está incluso para te defender por todo esse período que vai se arrastar esse processo. Então, o advogado ele tem custos, tá? Para dar entrada nesse processo, para acompanhar esse processo, ele tem custos às vezes com assistente, com estagiários para ficar monitorando e acompanhando tudo isso, então tem que levar em consideração também tudo isso, sem falar, óbvio, né, ele gastou para estudar, para se especializar, então são vários fatores ali que estão em jogo, então eu acho que esse valor é um valor justo. Passou de 4.500, eu já acho que começa a ficar apertado e aí você tem que pensar se realmente vale a pena ou não, tá legal? Então primeiro passo, questão do valor. Agora, qual que é o problema desse tipo de ação? O que você tem que tomar muito cuidado para você não acabar tendo dor de cabeça? Forma de pagamento, tá? Tem advogados, pessoal, que vão falar assim, ó, eu vou cobrar 3.500, vou dar um exemplo de 3.500, e você vai me pagar em 7 vezes de 500. Legal. Tem advogado que vai te dar outra garantia, ele vai dizer o seguinte, eu vou te cobrar 3.500, só que você vai me pagar uma parcela para eu dar entrada no seu processo, vai me pagar 500 reais, eu vou entrar com o seu processo e você só vai me pagar as outras 6 parcelas se eu ganhar. Aí você fala, opa, arrebentei, né? Achei o advogado, o cara vai me ajudar, o cara confia realmente ali no taco dele, vai dar tudo certo. Só que aí que tá uma pegadinha, tá, pessoal? Que vocês têm que tomar muito cuidado, é porque tem muito advogado que só mostra o lado bom, mas ele acaba não sendo totalmente assim transparente e te explicando os riscos, o lado negativo. Ele só quer vender, então ele só te mostra o que tem de bom para conseguir garantir o contrato. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Esse ganhar que muitos advogados passam, inclusive os advogados que trabalham com a gente passam também, isso é normal, mas não é ganhar o processo, tá? O final, a decisão final, não. É ganhar a liminar. A liminar, pessoal, para vocês entenderem, ela é como se fosse uma medida, assim, temporária, provisória, tá? Então, se você falar para um candidato que vai entrar com uma ação, um recurso, mas que ele vai ter que esperar 2 anos para sair o resultado, o cara vai desanimar. Ele vai falar, pô, vou ficar 2 anos esperando para saber se eu posso ou não entrar no concurso. Então, realmente é complicado, tá? Então, para não perder esse tempo, o que geralmente é feito? Entrou com esse processo, vou dar exemplo do mandado de segurança. Quando você entra com o mandado de segurança, você já pede uma resposta rápida do juiz. E aí, se o juiz concede, se o juiz dá um favorável e você acaba ganhando essa liminar, você assina posse, você continua no concurso. No caso de vocês, como é investigação, você vai direto para a posse. Então, você continua no concurso, você segue trabalhando, assina a posse e vai trabalhando, mas em paralelo, o processo ele ainda está correndo, tá? Pode acontecer de lá na frente, no final, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, você perdeu o processo. Se você perdeu o processo no final, lembra lá, você entrou como? Através de uma liminar, por causa do processo. Se no final você perde o processo, você sai do cargo, tá? Sua liminar é cassada. Não importa que você já estava lá dentro, não importa que você já estava trabalhando, você entrou por causa do processo. Se você perde ele no final, você é desligado, tá legal? E isso acontece, não é raro não, tá? Se você acha que, mas é muito difícil, não é. Isso é muito comum, acontece muito, então por isso que é um risco tão alto, tá? O que eu sempre falo é o quê? Em que situação que não é indicado você fazer esse tipo de ação, tá? Entrar com liminar. Se você é funcionário público, se você tem um emprego
emprego numa empresa que é muito concorrida, se você vai ter muita dificuldade depois para se recolocar no mercado de trabalho. Por quê? Imagina que você seja funcionário público, você entrou com mandado de segurança, ganhou a liminar, para você assinar posse, você precisa pedir exoneração do seu cargo para assinar posse no caso da SAP, no caso do EVP. Se lá na frente você perde esse processo, você vai ficar sem o EVP e sem o seu emprego público que você tinha anteriormente, que você foi exonerado. Você fica sem um e sem o outro. Então é um risco, e sem o dinheiro que você já pagou para advogado. Então é um risco muito alto. Eu acho que não vale a pena, tá legal? Então é por isso que eu falo, vocês têm que conhecer exatamente esses riscos para saber se o mandado de segurança vale a pena ou não. Nessa situação, até para eu não esquecer de falar depois, o que seria viável? Você não pedir liminar, não entrar com mandado de segurança, entra com uma ação comum, né, uma ação ordinária, e deixa bem claro para o seu advogado que você não quer liminar. Ele vai entrar com o processo, vai deixar o processo correr, vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. No final de tudo, quando der causa ganha, se você ganhar, não tem mais recursos, acabou. A causa ganha para você, acabou, ponto final. Nessa situação, aí sim, você pode pedir exoneração do seu emprego, assinar posse com uma EVP, porque acabou, ninguém mais te tira, tá legal? Então aí já não é mais uma coisa duvidosa, trocar um certo por um duvidoso, não. Já deu tudo certo, você ganhou e não tem mais como perder. A diferença é que o quê? Como é um processo que vai demorar muito tempo, o advogado não vai te dar essa garantia de, você só me paga se ganhar. Ele vai falar, tudo bem, você não quer eliminar? Não tem problema, eu entro com o processo e a gente espera chegar no final. Só que o meu preço vai ser 7 de 500, que é eu tomando por base o mesmo valor que eu te passei lá no início. Também não é errado, tá legal, pessoal? Isso é extremamente aceitável, é justo, né? O advogado não tem como ficar esperando tanto tempo por um processo para ver se vai receber ou não no final. Aí é outra história. Mesmo assim, vale a pena. É melhor você gastar essas parcelas agora e ver o que dá no final, do que você pedir exoneração do seu cargo e acabar assumindo um risco desse e ter um prejuízo muito maior, tá legal? Então, primeira coisa que vocês têm que entender é esse risco da liminar, tá legal? Agora, a outra coisa que eu quero falar referente ao pagamento, que vocês têm que tomar cuidado com essas pegadinhas também de muitos advogados, é o quê? Então, essa questão da liminar, que você, não é ganhar o processo. Quando o advogado fala, você só me paga se eu ganhar, não é o processo, na maioria dos casos, tá? É a liminar, tá legal? Então, geralmente, quando os advogados falam isso, é se ele ganhar a liminar, que geralmente sai rápido, tá legal? Agora, a questão é o seguinte, e se você perder o processo, você tem reembolso desse valor? Não, tá? E isso também não é errado, tá? O advogado, ele fez o trabalho dele, né? Então, se perdeu lá na frente, não tem como ele ficar te devolvendo o dinheiro. Realmente isso não faz sentido. Então, entrou com o processo, ganhou a liminar. 1 ano depois perdeu, o que você pagou, pagou, você não vai ter de volta. Agora, e nas situações de que você perde o processo no meio das parcelas? Então, vamos dar um exemplo. Você entrou com o processo, passou 2 meses, você pagou 2 parcelas, né? Você ganhou, pagou 2 parcelas, perdeu o processo. Ainda falta 4. E aí, você vai continuar pagando essas 4 parcelas ou como você perdeu o processo, acaba tudo aqui? Na maioria dos casos, você continua pagando as parcelas, tá? Por quê? O que o advogado te falou é que se ele ganhasse ali naquele primeiro momento, que seria aquela primeira instância, tá? Ele entrou com o processo, ganhou em primeira instância, você tem que pagar 6 parcelas. Se o Estado recorreu, foi para a segunda instância e você perdeu lá em cima, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E não é errado também, tá, pessoal? Porque o advogado, ele tá te cobrando não só pelo resultado, né, mas pelo serviço que ele fez. Então ele te defendeu, ele montou o seu processo, ele brigou, chegou até a primeira instância, deu missão cumprida, ele conseguiu ganhar a liminar. Se o Estado recorreu e lá na frente deu errado, não é justo esse profissional não receber por tudo que ele fez até ali. Então, teoricamente, não é errado você continuar pagando essas parcelas. Tem advogados que o que é errado, que eu acho, tá, pessoal, até para vocês entenderem, é o advogado não explicar isso, ele não deixar claro isso para o candidato, tá? Tem muita gente que entra com esse tipo de processo, até para vocês entenderem, e nem sonha isso que eu tô falando, nem imagina que está assinando posse hoje lá na PM, ou na SAP, ou na Guarda, na Civil, e pode daqui 6 meses, por exemplo, estar sendo desligado. Ele nem cogita essa possibilidade, você entendeu? Porque o advogado não explicou isso para ele. Então é isso que eu acho extremamente errado. Eu acho que o advogado tem que ser claro e tem que explicar tintim por tintim todos os riscos e tudo que pode acontecer, tá legal? Agora, essa questão da cobrança, isso daí eu acho que é totalmente aceitável e totalmente justo, tá? Os advogados que não fazem isso, tem advogado que diz o seguinte: perdeu o processo, a partir daqui você não me paga mais nada. Então, se você me pagou 2 parcelas e perder,
faltou 6 parcelas, por exemplo, 4 parcelas, você não me paga mais. Perdeu, para qualquer pagamento. Ele não te dá nenhum estorno, mas se você perder, você não continua pagando mais nenhum real para o advogado. O único problema, que é isso que vocês têm que pôr na balança, é que geralmente esses advogados cobram um valor muito alto, tá? Por isso que eles passam essa garantia. Então, ele não vai te cobrar 3.500, ele vai te cobrar 8, 7, 8, 10 mil reais, dependendo do advogado. Então, teoricamente, quem ganha o processo mesmo está pagando por ele, pelo outro, pelo outro, pelo outro. Então, por isso que ele consegue dar esse tipo de garantia. Você paga só um pedacinho, se perder não me paga mais nada, porque os outros estão pagando por você. Então, no meu ponto de vista, não vale a pena, tá? Então, é completamente fora de cogitação, mas aí depende de cada candidato, tá legal? Então você tem que ver também a condição financeira, o que você está disposto ou não a abrir mão, mas é um valor que no meu ponto de vista é totalmente fora da realidade, tá legal? Então é basicamente assim que funciona, tá legal? Deu para entender certinho como que funciona a parte do recurso, mandado de segurança. Para quem já exerce um cargo público, eu não recomendo pedir a liminar. Então, só por final, o pessoal muitas vezes pergunta se a gente, não sendo aluno, se pode contratar os advogados da AGP para entrar com esse tipo de recurso. Pode, tá, pessoal? Não é um serviço exclusivo para alunos ou não. Então, a gente tem vários advogados, a gente trabalha com sistema como se fosse parcerias, tá? Então, tem um advogado que só trabalha com concurso. Ele vem, conversa com a gente vai, conhece o lugar, conhece o espaço, conhece o profissional, vê se realmente tem uma experiência, se tem essa certa atenção. E aí, se a gente vê que é bacana, que vai estar ajudando, a gente faz essa parceria. Então, quando os alunos precisam, ou quando os candidatos, mesmo que não sejam alunos, precisam, a gente encaminha essas pessoas para esses advogados estarem assumindo o processo e tá fazendo essa defesa, tá legal? Então, é bacana? Pô, com certeza, porque são advogados que têm experiência, que trabalham muito tempo com isso e geralmente tem uma forma de pagamento mais amigável, que é mais fácil, enfim, e principalmente é uma coisa que a gente zela bastante por isso, sabe passar esses detalhes e essas informações para os candidatos, que isso para mim é o principal, tá? Porque é extremamente errado. Esse momento da reprovação é muito complicado, porque o candidato está de cabeça quente, ele está nervoso, esse é o momento da venda. Então tem muitos advogados que se aproveitam dessa questão, desse nível de estresse do candidato para fazer a venda. Ali ele começa a te dar garantias, a te prometer, a falar que vai brigar, que é uma injustiça, e aí você cai nessa lábia por conta do nervoso, assina o contrato e sem saber de nada, sem ter a menor ideia do que você está realmente assumindo, tá legal? Então é isso que eu não acho bacana. Então geralmente esses profissionais não, eles acabam sendo bem transparentes, acabam sendo bem claros ali com os alunos, então, e mesmo que você não seja aluno, pode. Então quem tiver interesse, saiu o resultado, infelizmente, digamos que deu um inapto, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa vocês para os advogados, vocês conversam, tira todas as dúvidas, vê a questão de valores, de forma de pagamento, vê tudo direitinho como é que funciona, e aí se realmente decidir, vocês podem estar entrando, mesmo não sendo aluno, tá legal? Para finalizar, pessoal, então, acabou todos os assuntos referentes à investigação social. Dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que eu não comentei, algum ponto específico da sua vida que você não sabe se reprova ou não, como que você faz para enviar a sua dúvida para a gente estar respondendo? Pelo fórum, tá legal? Então, porque o fórum, como é aberto, isso que é bacana. Às vezes um candidato faz uma pergunta, quando a gente responde, vários outros que entram ali para olhar, vê essa resposta e falam, opa, é a mesma dúvida que eu tinha, já vi a resposta, a gente não está legal. Então isso é melhor do que por e-mail, porque por e-mail o problema é isso, às vezes a gente precisa responder a mesma pergunta 20 vezes no mesmo dia. Então no fórum isso acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então, ó, o site ele vai ficar aqui embaixo na tela agora para vocês. O fórum ele é um só. Então o site a gente tem vários. Então a gente tem aqui, ó, www.concursosap.com.br, que seria para os concursos da SAP, né, o agente de escolta, o agente de segurança. Tem o www.concursopm.com.br, que seria para o edital da PM, e futuramente, quando abrir os outros concursos da Polícia Civil, a gente vai estar publicando aí um novo site, que é o www.concursopcsp.com.br. Por enquanto esse site ele não está disponível ainda, porque não abriu ainda os próximos editais, tá legal? Independente, cada site é específico para um concurso, mas o fórum, se você entrar no site concursosap.com.br, clicar lá no botão fórum e deixar sua pergunta, por exemplo, vou dar exemplo aqui do IPVA. IPVA é atrasado. Reprova? Você deixou a sua pergunta no concurso SAP,
todos os alunos, todos os candidatos, tanto do site concurso, do concurso PM, como do concurso PCSP, todos eles vão estar vendo essa pergunta. Em todos os sites ela vai ficar disponível. Então isso ajuda não só os candidatos do seu concurso, mas também os candidatos dos outros. Então você deixa a sua pergunta no site, eu vou entrar lá depois e vou estar respondendo abaixo. Não precisa de cadastro, não precisa colocar nome completo, você pode botar lá um apelido qualquer, digitar a pergunta sem cadastro, sem nada, e normal, tá? Depois é só você ficar acompanhando no fórum para você ver quando eu já tiver respondido. Então é muito bacana, entra lá no site, deixa sua pergunta. Além disso, pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês, quando vocês acessarem esse site, qualquer um deles, primeira coisa que vai aparecer na tela é um quadro pedindo o seu e-mail, tá? Perguntando se você deseja, né? É opcional, se você deseja deixar o seu e-mail cadastrado lá no site. Não é obrigatório, tá? Mas eu acho que é muito bom. Por quê? Para vocês entenderem. Esse cadastro que o pessoal faz no e-mail, a gente encaminha várias notícias, várias informações que são interessantes para o candidato. Por exemplo, quando a gente fez o primeiro vídeo da investigação social, tá? Terminou de colocar o vídeo, a gente mandou um e-mail para todo mundo que tinha esse cadastro ficar sabendo. Então, teoricamente, eles foram os primeiros a ver esse vídeo da investigação social. Quando sai alguma convocação, alguma coisa urgente, a gente pega, monta um e-mail padrão e envia para todo mundo que tem esse cadastro. Então, se você colocar o seu e-mail lá no site, qualquer novidade que tiver que a gente encaminhar, você recebe direto no seu e-mail. Então, isso ajuda, tá legal? Então, se possível, coloca lá o seu e-mail na hora que você acessar o site, porque pode te ajudar. Só a primeira vez, tá? Entrou a primeira vez, colocou o e-mail, as outras vezes que você acessar não precisa mais colocar. Você pode pular direto porque seu e-mail já está cadastrado. Mas a primeira vez é bacana, tá legal? Outra coisa que eu queria comentar, por favor, aí é mais um pedido, tá? A gente está começando agora esse canal aqui no YouTube com dicas. A gente já tem um canal faz tempo, mas eram vídeos assim da empresas, convidando para palestras, esse tipo de coisa. Agora a gente está fazendo esse tipo de vídeo, passando dica, passando informações, mais para ajudar mesmo o pessoal, porque por texto fica difícil às vezes atender tanta gente, responder as mesmas perguntas tantas vezes. Então é bacana, acho que o vídeo ele atinge aí uma quantidade maior de candidatos, acaba ajudando mais. E até como um termômetro para a gente, para saber se vocês estão gostando, se realmente está ajudando ou não, eu queria pedir para vocês clicar no botão aqui embaixo do vídeo, né, que é o curtir, só clicar no joinha que tem aqui embaixo. Pô, isso ajuda muito a gente vai conseguir realmente ver se vocês estão gostando, se está ajudando, e clicar também em inscrever-se, porque você se inscrevendo no nosso canal ajuda a gente que está fazendo esses vídeos, mas também toda vez que a gente publicar um novo vídeo com mais dicas, eu quero fazer para exame médico, para análise de documentos, no caso da militar, teste físico, exame psicológico, enfim, eu quero fazer sobre vários temas, e toda vez que a gente gravar esses vídeos e publicar aqui no YouTube, se você tiver inscrito, você recebe um alerta do YouTube também no seu e-mail, né, ou no seu celular, se você tiver o aplicativo, enfim, falando sobre isso, que a gente colocou um vídeo novo para você acessar, então também acaba te ajudando. Então o que eu gostaria no final é de pedir essa força, de pedir essa ajuda para vocês, que se possível, clica aqui no joinha para vocês estarem curtindo e no inscrever-se, tá legal? Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado vocês para finalizar esse assunto da investigação social. Qualquer coisa que eu esqueci de falar ou que vocês tenham dúvida, acesse os nossos sites que eu passei para vocês. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tanto dos sites que eu passei para vocês, como também eu vou deixar o link para o PDF dessa convocação que a gente trabalhou aqui no começo, tá? Eu vou deixar o link dessa convocação, eu vou deixar link dos editais, tanto de ASP como de AEVP, tudo que vocês precisam eu vou colocar aqui na descrição, dá uma lida depois. Muito obrigado, qualquer dúvida manda pergunta pra gente que a gente vai estar respondendo. Eu desejo para vocês boa sorte, espero que tudo dê certo. Pode contar tanto comigo como a AGP, porque a gente sabe que vocês merecem muito dessa vaga, tá legal? Grande abraço, conta com a gente.